Amém? Mas vamos passar direto para a palavra de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu estou aqui na NVT, nova versão transformadora. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu. E agora profetizarei novamente. Diga comigo: e agora profetizarei novamente. E lhes darei do futuro antes que aconteça. Falarei do futuro antes que aconteça. Cante um novo cântico ao Senhor. Cante seu louvor desde os confins da terra. Cante vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Quedar, exultem habitantes de Selá, aclamem o alto dos montes, que o mundo inteiro glorifique ao Senhor e cante o seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará seu grito da terra e esmagará todos os seus inimigos. Aleluia. Pai Celestial, somos gratos pela Tua palavra é poder, a Tua palavra é a verdade. Então somente abre o nosso entendimento para que a gente possa falar sobre essa palavra esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Gloriosa, queridos, essa palavra. Amém? O Senhor está falando aqui: eu sou um Deus, eu não darei a minha glória para ninguém, não repartirei com ídolos esculpidos. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, no livro de Salmos 115, se não me falha a memória, ele diz o que é o ídolo deles. São obras feitas por mão de homem, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouvem, e tornam-se semelhantes a ele todos aqueles que o adoram. Sabe? Muitas vezes, gente, a gente vê tanto problema acontecendo porque pessoas acabam adorando aquilo que não é Deus, adorando coisas que o próprio homem ele fez. Ele ainda fala lá no Salmo dizendo: parece uma loucura, porque o homem pega, corta uma árvore, esculpe um ídolo e depois com o resto da madeira assa um bolo. E diz: este é um ídolo, vocês devem adorá-lo. Queridos, entendam uma coisa: só o Senhor é Deus, e o Senhor Deus ele não se manifesta através de imagens. Aleluia. O nosso Deus é um Deus que se manifesta, sim, de maneira invisível, mas real. Ele se manifesta de uma maneira impalpável, mas no mesmo tempo palpável, porque nós podemos sentir no nosso espírito a sua presença, a sua glória e a sua graça. Aleluia. A palavra de Deus, ele diz assim: tudo o que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente e lhe falarei do futuro antes que aconteça. Mas para que isso aconteça, ele agora nos dá uma lição na continuação desse texto, dizendo ao Senhor: cante ao Senhor uma nova canção. Diga comigo: cante ao Senhor uma nova canção. Queridos, entendemos que o poder está na profecia. Você quer provar do futuro, você precisa profetizar. E a profecia acontece quando você canta aquilo que o céu está cantando. Amém? A profecia acontece quando você libera palavras em cima do caos. Porque nós não nos movemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que cremos. Por isso o Senhor diz: não se movimente por uma imagem de escultura que você está vendo. Se movimente através daquilo que você não vê, mas que você tem certeza que está te esperando. Aleluia. Queridos, parece dura esta palavra, mas nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus de presente, passado e futuro. Ele é um Deus, sim, que ama o passado, porque ele entende que as guerras que foram pelejadas no passado, elas foram vencidas e elas não precisam voltar de novo na sua vida. Ele é um Deus que ama o presente, porque o presente, o próprio nome já diz, é um presente para você, e você precisa desfrutar desse presente que te é dado. Mas agora Deus é um Deus que é capaz de liberar um novo futuro para a tua vida. E talvez você pergunte: como, pastor? Como? Profetiza, filho do homem. Como, pastor? Cante um novo cântico ao Senhor.
O mundo lá fora sabe o cântico que está cantando. Ele canta chifre, ele canta derrota, ele canta adultério, ele canta bebedice, ele canta de tudo e mais um pouco. Para quê? Para destruição da família. Mas Deus deu para você um novo cântico. E você canta o futuro, não o futuro que o mundo está esperando. Você canta o futuro que a tua boca vai liberar. A palavra de Deus vai dizer que da boca pode proceder a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então cutuca o irmão que está do teu lado e diz assim: cuidado com a boca. Tiago, ele vai escrever dizendo o seguinte: a língua é o menor dos órgãos que está dentro de você, mas a língua é fogo, a língua pode consumir uma pessoa. Ele ainda diz mais: a língua é como um leme de um navio, embora seja um instrumento muito pequeno, ele leva o navio para onde quer. Então nós precisamos entender, queridos, que aquele homem, e a Bíblia vai dizer isso, o homem que for fiel em refrear a sua língua, ele já é um homem excelente. Aleluia! Parabéns, né? Ele já chegou em um lugar onde muitos ainda não alcançaram. O homem que sabe refrear a sua língua. Pense duas vezes, falar uma vez, queridos. Pense duas vezes, libere uma palavra uma vez. Porque do fruto dos nossos lábios nós estamos comendo. Do fruto da nossa boca nós estamos comendo, queridos. Porque nós liberamos palavras sórdidas, palavras lançadas ao vento. E toda palavra lançada ao vento, essa é a caça de Satanás. Onde ele apanha a sua palavra e ele usa contra você no tribunal. Amém? Estados Unidos, ele foi colonizado pelo protestantismo, né? As igrejas protestantes foram quem colonizaram os Estados Unidos. E quando você vê uma série policial, você vai ver que a primeira coisa que o policial diz para o bandido é o seguinte: você tem direito a um advogado, você tem o direito de ficar calado, porque toda a palavra que você falar agora vai ser usada contra você no tribunal. Queridos, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Toda palavra sórdida que a gente libera em um ambiente profético, ou mesmo muitas vezes nos nossos desvaneios aí por fora, nós vamos provar disso que nós liberamos. Por isso nós precisamos ouvir mais. Recebemos 2 ouvidos e uma única boca, então devemos ouvir mais e falar menos. Isso é difícil para um comunicador como eu. Amém? Eu vivo da comunicação, né? Então eu uso muito a boca, eu falo muito, né? Eu não sou radialista, fica tranquilo, querido. Amém? Mas eu sou um atalaia, um comunicador da palavra de Deus. E eu preciso cuidar e refrear a minha língua, para que eu possa realmente, como disse o próprio Cristo, não pode sair de dentro de um único poço palavras de vida e palavras de morte. Uma única fonte não pode dar água amarga e água doce. Não, a vontade de Jesus para as nossas vidas doce. Amém? Água doce, queridos. É você estar olhando a situação, você muitas vezes não vê como isso vai terminar, mas você crê e você libera a palavra sobre a sua vida. Amém? Sabe, quando a gente consegue entender isso, ele está dizendo aqui: cante um novo cântico ao Senhor, cante seu louvor desde os confins da terra. Ele diz assim, cantem, vocês que navegam nos mares, ou seja, ele está dizendo, cante aqueles que estão nos lugares mais baixos do planeta Terra. Mas ele também está dizendo o seguinte, ele está dizendo, cante vocês que moram no litoral mais distante, levantem a voz as cidades do deserto, onde existe sequidão. Alegre-se as vilas de Quebar, exultem os habitantes de Selá, aclamem em um alto monte. Ou seja, ele diz, a sua palavra precisa ecoar nos lugares mais baixos, mas também precisam ecoar nos lugares mais altos. A tua voz precisa ser ouvida no deserto, a sua voz também precisa ser ouvida em um jardim, em um lugar onde tem fartura. A nossa voz precisa ser ouvida por esta terra. Amém? Deus, ele precisa que você se levante. A palavra de Deus diz que a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme, queridos, esperando que você se levante. Porque somente o filho, ele entende a autoridade do pai.
Jesus, no livro de Mateus, eles dão a genealogia de Jesus. Por que que ali está a genealogia de Jesus? Porque mais importante do que o filho é o pai. Aleluia. Nós já temos usado muitos exemplos de Davi aqui, mas eu sempre gosto de dar uma passeadinha em Davi. E você vai ver que chega no capítulo 16 de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, e Deus pergunta para Samuel: até quando você vai ficar suportando Saul se eu já o rejeitei? Me aprove a mim ungir um novo rei. É outra pessoa. Eu escolhi um outro. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel, ele desce com grande comitiva até a casa de Jessé. Ele desce e ele leva um sacrifício para sacrificar. E a palavra do Senhor vai dizer que naquele momento as pessoas apresentam Jessé, o belemita. Deus ainda não havia revelado quem era o rei, mas Deus já havia revelado o filho de quem ele era. Acho que você não pegou, eu vou dizer de novo. A palavra de Deus vai dizer que ele ainda não havia revelado quem era o rei, mas ele já havia revelado quem era o pai do rei. Queridos, entenda uma coisa: você é filho de Deus. Aleluia. Então você tem direito a esta unção, você tem direito a participar desta unção. A palavra de Deus vai dizer que o pai, naquele momento, era mais importante do que o filho. Porque ele diz quem é o pai, aonde o pai mora. Ele diz, ele é belemita, ou seja, ele mora em Belém de Judá. Mas ele não diz quem é o rei. E Samuel, ele sai agora com somente 2 dicas, né? O pai dele é Jessé e ele mora em Belém de Judá. Chegando lá, a palavra de Deus vai dizer que Jessé, ele começa pelo natural, queridos. Entenda uma coisa, muitas vezes a gente acaba apontando Jessé, né? E eu creio que também havia ali um certo constrangimento por causa da vida de Davi, mas Jessé, ele começa pelo viés natural. Ele chama primeiro o primogênito, e ele entende que o primogênito é o rei, e ele chama e coloca diante de Samuel, e Samuel diz, não é esse. E aí então ele vai chamando, e vai chamando, e vai chamando, e 7 filhos são apresentados para Samuel. E Samuel, como qualquer um de nós, já no primeiro, ele imaginava dizendo, estou na frente do novo rei de Israel, e não era nenhum deles. Até que o Senhor pergunta para ele, não há mais nenhum filho? E eu já falei isso aqui semana passada, ou retrasada, né? Onde Jessé diz, olha, tem um, mas ele é ruivo. Ele tem um olhar alegre. Ele não é um guerreiro. Ele é um pastor de ovelhas. E a palavra do Senhor vem a Samuel e diz, ninguém senta na mesa para comer até que esse guri chegue. Até que esse menino chegue. Queridos, sabe, chega. E ali ele escreve talvez o Salmo 23, né? Prepara uma mesa perante os meus inimigos, porque os irmãos dele não gostavam de Davi. No Salmo 69 vai dizer que os irmãos dele tentaram matá-lo quando foram buscá-lo lá, né, lá de trás da malhada, nos lugares mais baixos, onde ele estava apacentando o rebanho, e na volta, o Salmo 69 vai dizer que tentaram afogar ele no rio. Mas ele chega, aleluia. Diga para o teu irmão, se você é escolhido, você chega. E ele chegou, aleluia. E ele chegou, Davi chegou. E queridos, entendam uma coisa, Samuel pegou um chifre de azeite, derramou sobre a cabeça de Davi. E a palavra de Deus diz que o espírito que estava em Saul, saiu de Saul, o espírito de Deus, amém? O espírito de Deus saiu, porque a unção de rei estava sobre Saul, mas naquele momento saiu de Saul, entrou em Davi. E agora, queridos, Davi, ele tinha uma unção, e essa unção era uma unção de rei. Aí amanhã, sabe para onde é que ele foi? Depois da janta, sabe para onde é que Davi foi? Foi para o palácio.
Não, ele voltou para as ovelhas, querido. Mas como assim, pastor? Isso não é justo. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito já estava sobre ele. A palavra de Deus vai dizer que ele já havia sido honrado diante do Pai e dos seus irmãos. E ele volta. Sim, ele volta. Por quê? Porque eu comecei ontem aqui semana passada aqui na palavra de oferta, né, falando que a unção não te levará ao palácio. O que te levará ao palácio é a preparação. Ah, pastor, mas eu recebi uma unção. Aleluia, que bom. Agora começa a se preparar. Em 98 eu recebi uma palavra profética. Eu tinha 18 anos de idade. Eu queria ser vereador, até tentei na época, né? E o Senhor usou um pastor lá de Rio Pardo dizendo: você vai ser pastor. E Jesus, sabe de nada, inocente, né? E no final do culto eu fui, né, como todo batistão, né, fui lá dar uma pegada no pastor, né? Disse: ô pastor, eu acho que o senhor se enganou, né? Porque na verdade, até ele nem conhecia o pai, porque o pai já estava aqui em Água Santa, né? Mas eu digo: eu acho que você se enganou, né? Porque na verdade eu canto e coisa e tal, mas pregar eu não prego, eu nunca preguei na minha vida. E ele disse: eu não sei, queridos, mas o que Deus mandou dizer foi isso. Eu me lembro que naqueles dias eu fui a Porto Alegre, né? Eu tinha ido lá num curso da empresa. E chegando em Porto Alegre, né, eu procurei uma livraria evangélica. Não é como hoje, querido. Hoje está fácil demais. Hoje você pega ali o teu smartphone, né? Entra escolhe a Bíblia que você quer, a Bíblia chega aqui. Eu fiz 360 quilômetros, querido, atrás de uma Bíblia. Aí fui a Porto Alegre, né? Fui lá, aproveitei e comprei a Bíblia que eu queria. Vou pegar uma Bíblia de estudo. A Bíblia se chamava Plenitude, né? Comprei a primeira Bíblia de estudo. Tá lá em casa desfolhada, querido, né? Tá lá que chega, dá medo de olhar para aquela Bíblia, porque foi bem usada. Aleluia. Quando eu olho a Bíblia do Vlad lá, eu digo: opa, essa aí vale, né? Essa aí eu dou valor, né? Porque tá desfolhada, né? Como diz o caipira, né? Amém, queridos? E a partir dali eu comecei a ler a palavra, né? Devagarzinho Deus veio trazendo algumas revelações, né? E aquilo começou a queimar no meu coração. Em 2001 Deus mandou que eu viesse para cá, para Tapejara. A gente chegou aqui, né? Chegamos bem aqui em Tapejara, com 2 filhas e um Fusca que não funcionava direito. E aí a gente começou aqui uma caminhada aqui, né, ao lado do pastor Juvencio, da pastora Neuza, né, aprendendo, queridos, como é pastorear. Porque, queridos, entenda uma coisa: embora você tenha unção, você precisa ter uma preparação. Você precisa caminhar com quem está no mesmo propósito. Você precisa se unir a pessoas que sonham como você. Eu quero ser um grande empresário, pastor. Então pare de andar no meio dos mendigos. Você não vai aprender a ser empresário no meio de mendigos. Eu quero ser um jornalista. Então comece a caminhar com pessoas que trabalham na comunicação, que você vai chegar lá. Mas entenda, queridos, existe um momento de preparação para que você possa chegar no momento de cantar um cântico novo. E eu falava aqui domingo passado na palavra de oferta que Davi, nesse tempo onde ele estava na malhada, ele agora começa e ele faz a confecção de um instrumento chamado harpa, né? Algumas tradições falam sobre lira, né? É a mesma coisa. E ele, então, através deste instrumento, ele começa a cantar a canção do Cordeiro. Ele tem uma nova canção, ele tem algo novo a apresentar para o Senhor. E não somente o Senhor estava vendo, mas a palavra do Senhor vai dizer que até os servos que estavam dentro do palácio de Saul, eles olhavam para Davi e eles viam que havia algo especial em Davi. Davi era alguém que chamou a atenção, não somente, queridos, de Deus, que olhou para Davi com olhos de amor, mas chamou a atenção também dos servos que estavam dentro do palácio de Saul. E essa foi a oportunidade de Davi entrar dentro do palácio e cantar uma nova canção. Aleluia! Então nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos sair daqui convictos que Deus, sim, Ele dá a unção,
mas para toda unção precisa uma preparação. E tanto unção como preparação termina com ação. Amém? Assim como oração também termina com ação. Ah, pastor, eu tenho orado. E o que você tem feito? Porque não é somente orar, a oração precede uma ação do céu a favor de você, uma ação do céu a favor da sua vida, da sua família, mas que aciona você para algo melhor, maior, novo. E o novo sempre dá medo. O novo dá medo, gente. A gente muitas vezes está num lugar e que está bom demais, né? A gente está num lugar, é confortável, é legal. E se nós na época fôssemos escolher para vir para Tapejara, gente, era muito melhor ficar em Getúlio. Nós tínhamos a nossa casa própria, embora fosse bem humilde, né? Mas era o contexto que tínhamos, era o que nós vivíamos. Então assim, nós tendo o feijão e arroz, né, a coisa básica, nós tendo ali a nossa casinha, estava tudo legal, estava tudo bem. Mas quando veio a unção, quando veio o chamado, logo Deus disse: saia desse lugar, porque na vila você não vai aprender a ser um pastor. Na vila você não vai aprender a ser um homem de negócios, você precisa sair. E a gente saiu. E a gente chegou com a cara e a coragem aqui. Amém? Procuramos nos arrebaldes da cidade um lugar para nós morarmos. E não arrumamos lugar nenhum, conseguimos um lugar aqui perto da rodoviária. Por quê? Porque Deus precisava mudar a nossa mentalidade. Deus precisava nos tirar do lugar onde limitava a nossa visão. Ah, pastor, então você vai dizer que o pobre não vai para frente? Queridos, entenda uma coisa. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que alguns lugares limitam a nossa visão. Existem alguns lugares que te deixam você cego, você não enxerga, você não vê, você está debaixo de uma cultura. Por isso nós precisamos, no lugar que chegamos, trazer a cultura do céu. Diga para o irmão que está do teu lado: você foi chamado para implantar a cultura do céu. Me prova isso, pastor, me prova que o lugar onde eu estou pode estar limitando a minha visão. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele vai curar um cego, e para Ele curar esse cego, Ele diz: não volte mais para a vila. Ele cura o cego e depois ele diz: não volte mais para a vila. Porque o lugar aonde ele estava limitando a sua visão. Por isso, queridos, nós precisamos ser uma influência no lugar onde nós estamos. Amém? Não seja influenciado pela vila, seja a influência da vila. Agora, se você não está preparando para influenciar a vila, então sai de lá. Aleluia. Se você não tem maturidade para isso, então saia de lá. E Deus vai te dar a condição de você avançar. Deus vai dar a condição de você viver algo extraordinário. Amém? A palavra de Deus vai dizer então que Davi, ele estava preparado, ele já tocava bem. Aleluia, né? Ele já era um homem de boa aparência e ele já falava bem. Agora então, a sua preparação o leva para dentro do palácio. E a palavra de Deus diz que quando ele tocava, e quando ele cantava, o espírito mau que havia se apoderado da vida de Saul ia embora, porque não suportava uma nova canção, não suportava a canção do Cordeiro, não suportava a palavra que saía do lábio de Davi. Entenda uma coisa, queridos, há um momento na sua vida em que as pessoas não suportarão mais a canção que você está cantando. Há um momento em que as pessoas não suportarão mais, eles vão ter que se entregar a Jesus. Aleluia, eles vão ter que aceitar esse Jesus, eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Eles veem Jesus na tua vida, eles veem uma vida de prosperidade, uma vida de glória, uma vida de graça, uma vida onde você, mesmo muitas vezes não tendo tudo o que queria, você tem tudo o que precisa. E é isso, queridos, que nós estamos vivendo nesses dias. Aleluia, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso, para que eu possa cumprir o propósito eterno de Deus na minha vida. A pastora começou aqui o culto e ela começou com aquele texto tão
instigante, querido, de Paulo, dizendo: eu já aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. A diferença não é a situação, a diferença é a paz de espírito que estava na vida de Paulo, querido. Eu estou contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe alguém que fortalece. Eu já estive também, gente, e se a gente fosse testemunhar quantos lugares, quantas situações a gente já passou, eu creio que todos que estão aqui poderiam contar inúmeras situações de momentos que passaram, que dolorosos, gente, momentos que parece que não ia mais terminar, mas terminou, mas parou, aleluia. E aí, a cada vez mais eu acredito na palavra de Paulo dizendo: essa breve e momentânea tribulação nunca se comparará ao peso de glória que Deus tem escolhido para aqueles que o amam. A tribulação é breve e passageira, gente. Amém? Você não vai ficar nessa tribulação a vida toda. Agora, não se compara ao peso de glória, porque toda a tribulação nos traz um aprendizado. E quando eu aprendo, eu cresço. Aleluia. Quando eu aprendo, eu cresço, gente. Deus, Ele está nos chamando para cantar uma nova canção, e essa é a canção que nós queremos cantar, uma canção que alcance o deserto, uma canção que alcance os mares, uma canção que alcance as montanhas, uma canção que alcance os ambientes, gente. E muitas vezes eu acabo tendo alguns, é déjà vu que se chama, é isso? É déjà vu do passado? É isso? É? E muitas vezes eu tenho aquele déjà vu, e eu me lembro: nossa, como ela é gloriosa lá na igreja de Getúlio, nossa, como era glorioso quando, queridos, e o Senhor fala ao meu coração: nada se compara o que eu estou preparando para vocês. Há um tempo atrás eu ainda tinha saudade de Getúlio, querido. Eu ainda tinha saudade, gente. Mas o Senhor, Ele quer fazer coisas novas para você. Não tenha saudade das coisas que se passaram. Amém? Começa a colocar os teus fotos nas coisas que hão de vir, nas coisas que estão para acontecer. Foi um tempo de aprendizado, Nunca Deus falou tanto ao nosso coração como naqueles dias em que nós estávamos nos preparando, lá de trás da Malhada, lá em Getúlio Vargas, depois 11 anos ao lado do pastor Juvencio aqui, fazendo visita, o carro não funcionava, a moto, eu tinha uma daquelas... Desculpa aqui o termo, aquelas peidorreiras, né? Desculpa aí, né? Sabe, aquelas que tu bota óleo 2 tempos, aquela porcaria tá sempre com a vela molhada. Se você esquecer de fechar o combustível, molha a vela, não funcionava, e a gente vivia naquele problema, né? E aí eu aprendo, queridos, que estava somente me mostrando: queridos, fique contente com toda e qualquer situação, porque eu estou te preparando nessa moto velha aí, para que você possa um dia glorificar aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Sabe, a gente precisa olhar para os pequenos começos. Eu falei outro dia aqui na igreja, queridos, as pessoas, eles retornaram do cativeiro, está lá no livro de Ageu, retornaram do cativeiro, e Deus tinha um propósito com eles: construam uma casa para mim, gente, é tempo de construir uma nova casa. E a palavra de Deus vai dizer que o povo não se sentia capaz de construí-la, porque a primeira casa foi construída com o tesouro de 2 reis, toda a fortuna de Davi e Salomão estava empregada na construção da casa. Era uma casa de pedras brutas por fora, mas do lado de dentro era toda revestida de madeira de cipreste e acácia, e nas fresas da madeira não se ouviu batida de martelo, porque foi tudo encaixada com ouro derretido. Então você imagina o poder daquela casa, você imagina a glória daquela casa, você imagina o fulgor daquela casa. E agora era um bando de gente que saiu do exílio babilônico, estava voltando para sua casa, não tinha um tostão no bolso, e Deus diz para eles: construam uma casa para mim. E eles pensavam: mas de que maneira, Senhor? De que maneira isso vai acontecer? E Ele diz:
olhe para os pequenos começos. Aleluia. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque a glória da primeira casa estava na arquitetura. A glória da primeira casa estava no ouro que estava ali dentro. Mas a glória da segunda casa estava no coração das pessoas que estavam construindo. A glória da segunda casa estava em coisas incorruptíveis. A glória da segunda casa estava em coisas que ninguém podia tomar deles, porque estava no coração deles. Era o chamado para a reconstrução, e eles sabiam que precisavam daquela casa erguida, queridos, para que eles pudessem ter uma direção. Mas a palavra de Deus diz que Deus não habita mais em casa feita por mão de homem, queridos. Mas ali em Ageu ele disse: eu preciso que vocês construam esta casa para vocês se alegrarem aqui dentro, para vocês provarem desta glória. Então, queridos, existem ambientes que promovem a glória de Deus. Existem ambientes que Deus usa para promover a glória de Deus. Hoje mais do que nunca existem os desigrejados. Não, pastor, eu busco lá dentro da minha casa. Queridos, isso é o maior engano do mundo. Isso é o maior engano do mundo. Sabe, existe um lugar onde nós nos congregamos, onde eu abro o meu coração para você, você abre o teu coração para mim e a gente é curado. A palavra de Deus diz que quando nós oramos a Deus, Deus ele nos perdoa. Mas quando nós confessamos para o nosso irmão, nós somos curados. Pastor, mas eu pago uma psicóloga. Então pague, querido, pague a consulta. Minha filha daqui uns dias está se formando aí. Ou se não, vem aqui que a gente faz de graça. Amém? E você abre o coração e você fala do que você precisa falar. Aleluia. Esse é o Deus que a gente serve, gente. É um Deus que se movimenta através de pessoas. Você precisa de amigos no propósito. Você precisa caminhar com gente. Porque Deus ele te chamou aqui para você ser gente. Aleluia. Ele te chamou aqui para você ser gente. Quanto mais perto de gente, mais curado você é. Aleluia. Mas esteja perto de pessoas que sonham os mesmos sonhos que você. Esteja perto de pessoas que talvez sim, pode até ter sido como Davi, esquecido lá atrás da malhada por muito tempo, mas que venceram, ou que têm essa vontade de vencer. Deus ele levanta vencedores, queridos. Deus ele não levanta vítima. O vitimismo tem terminado com as casas nos dias de hoje. Eu sou vítima da sociedade. Eu sou vítima porque é o presidente que entrou, queridos. Não é o presidente que vai mudar a nossa nação. Não somos nós, são pessoas que movem uma nação, não é uma presidência. Aleluia. São vidas, são pessoas, ela só é uma sociedade curada que vai transformar a nossa nação. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus e orar ao Senhor e clamar ao Senhor, e Ele vai nos dar a direção que a gente precisa chegar. Amém?